It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Tony Beats está fora e Parker Schnabel quase consegue sentir o sabor da oportunidade. O mineiro veterano foi expulso de uma importante área de exploração e assim, de repente, o campo aurífero pelo qual todos lutaram está disponível para todos. Parker não hesita. Dá o sinal e a sua equipa avança como um furacão. Os motores roncam, as pás cravam-se no solo frio e o acampamento explode em movimento. O ar vibra com urgência. As pessoas gritam. O metal tilinta e o pó dourado paira sob a fraca luz do sol. Fontes internas dizem que a súbita proibição de Tony não só atrapalhou os seus planos, como também deixou para trás uma fortuna ainda enterrada em terra intocada. A equipa de Parker mergulha de cabeça, extraindo camadas de minério fértil que Tony nunca teve a oportunidade de explorar. Ao fim da tarde, os caminhões gemem sob o peso do minério fresco, cada carga brilhando com promessas. Quem observa de fora diz que talvez seja a jogada mais ousada de Parker até ao momento. À medida que os homens de Parker avançam cada vez mais na mina, Tony apenas consegue observar à distância, o ouro a escorrer-lhe por entre os dedos como neve a derreter. O início dos problemas. Tudo começou pouco antes do amanhecer. O capataz de Tony entrou na mina e parou abruptamente. A Grande Draga, a besta de metal que há anos roía o solo gelado, permanecia imóvel. O seu corpo brilhava sob o fraco sol do norte, mas selos vermelhos do governo estavam colados à sua estrutura. Ondulavam ao vento frio como bandeiras de advertência. Os motores pararam, as bombas foram desligadas, as mangueiras cortadas, os depósitos de combustível esvaziados. Não foi apenas um atraso, foi um desligar, definitivo e abrupto. A notícia espalhou-se rapidamente pelo vale em poucas horas. Mineiros de acampamentos próximos subiram aos cumes para observar, apontando e sussurrando. Alguns disseram que os inspetores tinham encontrado trincheiras de expansão ilegais. Outros alegaram que tudo não passava de política, e não de legislação ambiental. Uma história contava até que Tony ignorou uma advertência oficial com o seu habitual rosnar. Vocês não me dizem onde cavar. Durante anos, Tony Beats foi o símbolo vivo da rebelião do Yukon, um homem que forjou o seu próprio império no gelo e no ferro. Mas desta vez, o sistema ripostou. O barulho que antes ecoava de dia e de noite estava agora em silêncio. As máquinas permaneciam imóveis, o vapor que subia das suas chaminés como fantasmas. As equipas aglomeravam-se em redor de fogueiras, os rostos iluminados pelas chamas, conversando em voz baixa. O próprio Tony não estava em lado nenhum. Do outro lado do Klondike, num atrelado aquecido a quilômetros de distância, outro mineiro enfrentava uma manchete de última hora. Operação Beats, suspensa por tempo indeterminado. Parker Schnabel inclinou-se para a frente, com os olhos fixos no ecrã. A sua equipa observava-o, aguardando uma reação. Durante um longo momento, nada se mexeu, exceto o ligeiro tremor do ventilador do aquecedor. Depois, lentamente, Parker sorriu. Não foi necessária qualquer palavra e, curiosamente, todos naquela sala perceberam o que aquilo significava. A história espalhou-se por todos os fóruns de mineração, estações de rádio e redes sociais do norte. Os bares de Dawson estavam cheios de mineiros a discutir enquanto bebiam cerveja. Uns disseram que Tony tinha ido longe demais. Outros chamaram-lhe caça às bruxas. Uma pessoa bateu com o punho no balcão. Acham que eles se atreveriam a fazer isso com o Parker? Nem pensar. O Tony assustou as pessoas erradas. O relatório oficial afirmou que a paragem ocorreu devido à sobrecarga hidráulica e ordens de recuperação de terrenos incumpridas. No entanto, um memorando que foi divulgado contou uma história diferente. Uma lista de queixas secretas sobre ruído, caudal do riacho e até possíveis danos em sítios históricos. A última página, carimbada pelo Comitê de Revisão Confidencial, mencionava provas de terceiros. Alguém, talvez um mineiro rival, tinha influenciado a decisão. Quando os repórteres encurralaram Tony à porta da mina congelada, ele não se conteve. A neve chicoteava-lhe a barba enquanto tirava o capacete. Chamam-me imprudente, disse. Estou aqui há mais tempo do que metade destes burocratas está viva, e gritou. Querem falar de poluição? Vejam o que o governo anda a despejar há 100 anos. Escolheram-me porque não lhes puxo o saco. O vídeo tornou-se viral em poucas horas. Metade da internet aplaudiu-o como uma lenda que se opunha ao sistema. A outra metade limitou-se a observar, esperando para ver quem seria o próximo a ter sucesso. Metade da internet chamava Tony de lenda. A outra metade dizia que ele era um fora da lei imprudente que finalmente tinha ido longe demais.
Enquanto os canais de YouTube e os podcasts sobre mineração debatiam a sua queda, Parker Schnabel permanecia sozinho no seu escritório. As luzes estavam baixas e os mapas cobriam a sua mesa como planos de batalha. Não estava a reclamar online nem a reagir a manchetes. Estava a pensar em silêncio, deliberadamente. No seu portátil, camadas de imagens de satélite brilhavam. Riachos, canais de drenagem, limites de arrendamento e estradas de acesso. No centro, um contorno vermelho brilhava mais intensamente que os restantes. Beats Creek, o mesmo canal que Tony jurara que o tornaria rei do norte. Essa coroa estava agora solta, à espera de alguém suficientemente corajoso para a reivindicar. À meia-noite, Parker chamou o seu melhor capataz. O ar no quarto estava pesado. Se o Tony estiver fora, diz, calmo e seguro, aquele terreno está em aberto. Alguém vai manter isto a funcionar. Por que não nós? Ninguém falou. Os seus homens trocaram olhares incertos. Assim, Parker abriu um novo mapa, marcado com cores as rotas de abastecimento de combustível, a logística da fábrica de lavagem e as linhas de escavação. Cada passo já estava planeado. Não tinha acabado de pensar neste momento. Ele estava à espera por isso. A equipa trabalhou durante toda a noite, fazendo cálculos e simulando cenários. Quanto tempo demoraria a mover a planta de lavagem? Quantos caminhões seriam necessários para desviar a rota? Quantas pessoas seriam necessárias para reativar uma mina inativa? Todas as respostas apontavam para a mesma verdade. Era possível fazer tudo rapidamente. Às 3 da manhã, 2 batedores já seguiam para norte em carrinhas de caixa aberta sem identificação. A sua missão oficial era um levantamento ambiental. O seu verdadeiro trabalho era mapear o riacho Beats Creek, observar rotas abertas e registrar quaisquer pontos de entrada desprotegidos. A queda de um rei. Enquanto o amanhecer surgia sobre Dawson City, o assistente de Parker deixou cair uma pasta sobre a sua secretária. Era uma proposta preliminar para reivindicar o terreno abandonado. Parker nem sequer levantou os olhos do seu café. Mandever, diz. A quilômetros de distância, Tony Beats ainda gritava ao telefone, com a voz rouca de frio e de raiva. Papalada, audiências, recursos, não importa, vociferou. A burocracia arrastava-se como o gelo no inverno, mas Parker não esperou. No Klondike, a oportunidade nunca bate 2 vezes. A neve caía lentamente pelo pátio vazio da mina de Tony, macia e lentamente como cinzas de um fogo que se extingue. A mina, que antes rugia mais alto do que um trovão, estava agora silenciosa. Os seus trabalhadores permaneciam no meio das máquinas congeladas, a respiração formando o vapor no frio. As correntes e a fita de isolamento estendidas sobre os portões diziam o que mais ninguém se atrevia a dizer. Tudo tinha acabado. As escavadoras e os caminhões basculantes, outrora repletos de calor e movimento, pareciam agora fósseis de outra era. Tony atravessou o pátio furioso, as botas a ranger no gelo, o telefone encostado à orelha. Alternava entre o inglês, o holandês e o Fury. Vocês fecharam o meu terreno sem aviso prévio. Chama-lhe de devido processo legal? Ele gritou contra o vento. A sua voz ecoou pelas carcaças de aço das suas máquinas. Os mecânicos estavam sentados no barracão do equipamento, rodeados por bidons de óleo e pilhas de documentos de inspeção. Relatórios, citações e fotografias foram todos carimbados e assinados. Tony pegou num deles, rasgou-o ao meio e atirou-o para o chão. As câmaras da equipe de produção seguiram a uma distância segura, registrando cada segundo em bruto. Quando Tony pontapeou uma mangueira congelada, esta estalou com um baque seco e o som ecoou como um tiro. Virou-se para a objetiva, com os olhos a faiscar. Eles querem um espetáculo, e rugiu. Vou dar-lhes um show. Do outro lado do vale, o silêncio foi quebrado por um estrondo grave. Os caminhões de Parker estavam em movimento, de um amarelo brilhante contrastando com a neve. Avançaram em formação, carregando máquinas pesadas em direção a Beats Creek. A visão atingiu Tony como um murro. A sua mina não estava apenas a ser fechada, estava a ser substituída. Ninguém esperava que Parker agisse tão rapidamente. Poucas horas após o encerramento do edifício, os seus advogados já tinham apresentado novos documentos sob um novo nome de empresa, Klondike North Ventures. No papel, tratava-se de uma empresa distinta. Na verdade, era a melhor arma de Parker, um escudo para recuperar o que Tony tinha perdido. Os documentos estavam impecáveis. Cada assinatura, cada cláusula, cada caminho já tinha sido preparado. A equipe de Parker tinha feito o trabalho de casa, aguardando este exato momento. Quando o governo fechou as portas de Tony, Parker simplesmente entrou por outra.
E enquanto a máquina de Tony permanecia silenciosa sob o gelo, a nova equipa de Parker já trabalhava a poucos quilômetros a leste. Motors a rugir, pó de ouro a voar e o império a passar das mãos de um homem para as de outro. Parker Schnabel tinha sido paciente durante anos, mas quando chegou o momento, agiu com precisão cirúrgica. Enquanto a maior parte do mundo da mineração ainda comentava o encerramento da mina de Tony Beats, Parker já tinha começado a comprar os arrendamentos mais pequenos que circundavam a área de concessão de Tony. Pareciam insignificantes no papel. Estradas de acesso simples, mas estreitas, canais de escoamento e lotes laterais a que ninguém prestava grande atenção. Mas, para Parker, eram pontos de estrangulamento. Ao possuir aqueles pedaços de terra, encurralou Tony sem nunca atravessar uma fronteira. Era como apertar uma armadilha. Se Tony conseguisse recorrer da proibição, não teria para onde se expandir, nem percursos de deslocação, nem meios legais para escoar a água da chuva. Parker construiu uma cerca de papelada e esta fechou-se rapidamente. As estradas de acesso a Hall foram alargadas durante a noite, enquanto os tratores avançavam com dificuldade pela neve. Cabos de energia elétrica serpenteavam em direção ao vale gelado. Os geradores portáteis chegaram em comboio. A equipa de logística de Parker comandava o evento a partir de um atrelado móvel repleto de monitores e rádios. As suas vozes ecoavam pelas ondas de rádio, rápidas e confiantes. Na segunda noite, o vale brilhava como um campo de futebol sob os holofotes. As novas máquinas de Parker ganharam vida a menos de 1 quilômetro da área mineira abandonada de Tony. O contraste era impressionante, pois enquanto a draga de Tony permanecia na escuridão, semi-enterrada na geada, as escavadoras de Parker iluminavam a neve como o amanhecer. Uma câmara de drone captou a cena de cima, 2 mundos lado a lado. A oeste, o império silencioso de Tony. A leste, o novo e brilhante reino de Parker. Em 72 horas, o zumbido do ferro de engomar de Parker substituiu o silêncio deixado por Tony. De um cume rochoso acima do vale, Monica Beat observava. A sua respiração embaciava o ar frio enquanto segurava os binóculos com firmeza. As luzes embaixo ardiam nos seus olhos, cortando a escuridão. Não perdeu 1 segundo, sussurrou ela, baixando as lentes. O seu maxilar contraiu-se. Para ela, aquilo não era apenas uma questão de negócios, parecia uma invasão. Um rei no exílio. Dentro do seu atrelado, Tony Beat estudava uma mesa coberta de mapas, escrituras de terras e cartas geológicas. A sua família e os membros mais antigos da sua equipa rodeavam-no, em silêncio, aguardando. Apontou um dedo enluvado para o centro de um mapa. Se querem briga, terão briga. A sala ficou em silêncio. Ninguém duvidou dele. Tony pegou no seu telefone por satélite e começou a fazer chamadas. Conseguiam ouvir vozes de outra época. Homens que tinham cavado ao lado dele antigamente. Ainda tem aquelas bombas? Aquelas mangueiras? Perguntou, com um tom calmo, mas carregado de firmeza. Talvez precise delas. Traçou um dedo para sul no mapa, até um desfiladeiro estreito que tinha explorado há décadas e abandonado. Ninguém está a vigiar aquele lugar, disse ele. Sem câmaras, sem inspetores. Instalamo-nos ali, em pequena escala, sem deixar rastro. A ficha caiu. O Tony não estava a falar de um recurso. Estava a planear algo fora do radar, uma operação secreta, sem licenças e sem supervisão. Nos dias que se seguiram, os seus funcionários de confiança começaram a desaparecer do acampamento principal aos pares. 2 homens desapareceram numa noite, 3 na seguinte. Caminhões saíam sob a luz do luar, os seus logótipos pintados por cima. As suas placas cobertas de lama, bidões de combustível eram carregados silenciosamente e os seus rótulos riscados. Os rumores espalharam-se rapidamente pelo Yukon, de que Beats estava de volta e que ninguém conseguiria derrubar um homem como ele. E isso era verdade. Tony construiu a sua vida desafiando as regras. Para ele, cada montanha era um desafio e cada lei apenas mais um obstáculo. O encerramento só lhe deu mais motivos para se empenhar ainda mais. Um novo império surge. Entretanto, o mundo de Parker fervilhava de progresso. As escavadoras nivelavam o terreno, correias transportadoras estendiam-se pelas planícies como fitas prateadas, e as estações de lavagem funcionavam a todo o vapor junto ao rio. A sua primeira comporta de teste despejava flocos grossos que brilhavam à luz. Cascalo Rico, o mesmo depósito que Tony um dia prometera que o coroaria rei. Para Parker era a confirmação da sua tese. Cada noite em branco, cada risco já estava a valer a pena. No entanto, as coisas depressa começaram a ficar estranhas. Certa manhã, os sensores de movimento ao longo do perímetro sul piscaram a vermelho, indicando movimento detetado.
A equipa verificou as câmaras, mas não viu nada além de neve e nevoeiro. Na noite seguinte, apareceram marcas de pneus na crista da montanha onde não tinha passado nenhum caminhão da empresa. A princípio, Parker afastou a possibilidade, pensando que talvez fossem caçadores, talvez crianças. Mas, alguns dias depois, um dos seus supervisores congelou durante a reunião matinal. Que raio é aquilo? Disse, apontando para cima. Um drone pairava no céu pálido, silencioso e estável, circulando a nova fábrica de lavagem. Não era um dos deles. De quem é aquele drone? Alguém gritou. A tripulação correu para o exterior, observando-o enquanto se afastava pela névoa. Parker saiu do atrelado, de chávena de café na mão, o olhar frio. Ele não perguntou. Não precisava. Bem a oeste, na orla da floresta, Tony Beats estava ao lado da sua carrinha de caixa aberta. O vento agitava-lhe o casaco. Segurava um comando nas mãos enluvadas, os olhos fixos na pequena tela. A transmissão em direto mostrava a visão de Parker com detalhes nítidos. Escavadoras, tubagens de combustível, o ritmo dos caminhões que se deslocam em formação. Tony esboçou um sorriso baixo e amargo. Bela situação. Rapaz, murmurou. Vamos ver quanto tempo dura. A Tempestade de Klondike. Com o rigor do inverno, a rivalidade entre os dois lados intensificou-se. O céu do Yukon permanecia pálido e frio, mas na internet o incêndio alastrava. Mineiros por todo o norte trocavam boatos. Os fóruns fervilhavam de teorias. Será que Tony estava mesmo a escavar outra vez? Será que Parker estava demasiado perto da sua antiga área reivindicada? A neve acumulava-se, abafando o som do vale. Mas, sob aquela superfície branca e calma, duas forças moviam-se. Uma à luz do dia, a outra nas sombras. O império de Parker brilhava de legalidade e ambição. A rebelião de Tony ardia silenciosamente e despercebida, enquanto os holofotes iluminavam as planícies geladas. A linha entre o velho rei e o novo esbateu-se na noite. Eram dois homens em busca do mesmo ouro, do mesmo sonho. Mas apenas um deles se manteria de pé quando chegasse o degelo. A internet pegou fogo ainda antes do sol nascer em Dawson City. Hashtags como o número Justiça para Beats espalharam-se por todas as plataformas em questão de horas. As secções de comentários encheram-se de fúria e incredulidade. Os fãs exigiam respostas, convencidos de que o autoproclamado rei do Klondike tinha sido enterrado sob a política, e não por erros. Ressurgiram vídeos antigos mostrando Tony a dar ordens aos berros, a carregar lama e a rir em meio a nevascas. Espalharam-se como estandartes de guerra, recordações de um homem que construiu a sua fortuna com terra gelada e força de vontade. Digam o que quiserem, dizia uma publicação, mas a Beats construiu este lugar do nada. Outros reagiram com a mesma veemência. Vozes ambientalistas inundaram a discussão, afirmando que o encerramento já deveria ter ocorrido há muito tempo. Partilharam imagens de drones do local de Tony, mostrando poças de petróleo a brilhar ao lado dos resíduos e trincheiras escuras que esculpiam cicatrizes no gelo. Isto não é mineração, escreveu um ativista. Isto é destruição. Pela primeira vez em anos, Tony Beats não era um mineiro comum. Ele tornou-se notícia nacional. Enquanto o nome de Tony estampava todas as transmissões, a imagem de Parker Schnabel começou a ruir. Metade da audiência chamava-lhe um prodígio, um homem que se movia rapidamente quando os outros paralisavam. Os restantes chamaram-lhe abutre alimentando-se do cadáver de um rival. Não esperou que a poeira assentasse. Escreveu um blog. Ele próprio a levantou. Até os apoiantes de Parker começaram a sentir-se desconfortáveis. Havia algo de errado em assumir o legado de Tony, quase como cruzar uma linha proibida. No entanto, Parker não recuou. Ele não se podia dar a esse luxo. No Yukon, hesitar era o mesmo que render-se. Dissera, certa vez, a sua tripulação que a terra só recompensa quem age primeiro, e desta vez pretendia prová-lo. Câmaras, caos e ouro corporativo. De volta ao escritório de produção de Gold Rush, o caos era ouro líquido. A audiência disparou. Os executivos viram uma oportunidade que brilhava mais do que qualquer pepita de ouro. Enviaram equipas de filmagem para norte antes mesmo de a neve parar de cair. Os drones inundaram o céu sobre o Klondike. Os rumores espalharam-se rapidamente. Os produtores já tinham reescrito o arco do meio da temporada. Agora já não se tratava de mineração, mas sim de guerra. Imagens preliminares vazaram online. Parker aparece de pé, frente a frente com um inspetor do governo. O rugido das máquinas abafa as suas palavras. Então, com toda a clareza, Parker gritou: "Esta terra já não pertence a Beats!" A expressão do inspetor dizia tudo. O que quer que estivesse ali a acontecer ia muito além do ouro.
O que era um negócio transformou-se numa batalha sangrenta. Quando tudo parecia indicar que Parker tinha ganho a disputa, tudo voltou a mudar. Um ex-funcionário da Beats, cujo nome não foi divulgado, mas que claramente tinha ligações à empresa, divulgou fotografias para um jornal local. As imagens mostravam barris enferrujados empilhados numa vala semi-enterrada. Cada tambor estava marcado com um stencil vermelho. Resíduo de cianeto. Não abra! Em poucas horas, a história explodiu. As manchetes gritavam: resíduos tóxicos na mina de Beats. Encobrimento ambiental. Os programas de entrevistas e os fóruns repercutiram o assunto. Os grupos ambientalistas consideraram o sucedido como prova do que já tinham alertado. Ativistas exigiram acusações criminais. Para muitos, parecia que o governo do Yukon tinha finalmente capturado um monstro. Tony Beats, encurralado e furioso, ligou para uma estação de rádio para se defender. Estes barris não são meus, rosnou. Já lá estavam antes mesmo de eu começar a construção. Alguém está a incriminar-me. Mas as provas encaixavam perfeitamente. Os investigadores encontraram marcas de pneus na reta principal que ligava a mina ao parque de transporte de Tony. Os registros de entrega de gasóleo coincidiam com as mesmas datas. Para o público, o caso parecia estar encerrado antes mesmo de começar. As autoridades do Yukon emitiram apenas uma declaração cautelosa. A equipa de Parker permaneceu em silêncio. Mas, nos bastidores, os seus advogados agiram rapidamente, pressionando os organismos reguladores para que a proibição de Tony se tornasse permanente. Se o terreno permanecer trancado, sussurrou uma fonte, controlamos tudo o que o toca. O ouro escondido. Assim, a história tomou um rumo estranho. A investigação ambiental que deveria confirmar a contaminação revelou algo completamente diferente. Imagens de satélite detetaram uma enorme formação subterrânea sob a área gelada de Tony. Inicialmente, as autoridades pensaram que se tratava de lixo remanescente. Mas quando uma equipa geológica analisou os dados, o relatório revelou uma história diferente. Sob o permafrost, existia um enorme canal antigo. Era um leito de rio soterrado, espesso e coberto de cascalho intocado. Os primeiros modelos sugeriam que poderia conter dezenas de milhões em ouro. A descoberta impactou os fóruns de mineração como um terremoto. A área mais rentável do território estava selada sob restrições governamentais. O ponto de partida estava exatamente abaixo da mesma seção de terreno que Tony tinha falhado. Quando o capataz de Parker soube dos dados geológicos, não hesitou. Novas perfuradoras foram carregadas em caminhões antes do amanhecer. Ao anoitecer, as suas máquinas já estavam a perfurar o solo em redor da área restrita. Se a lei proibisse a mineração sob a zona restrita, ele contorná-la-ia. Cada furo de sondagem regressava reluzente, fino pó de ouro, brilhante como a luz do sol sob a lâmpada. Cada amostra de núcleo sussurrava a mesma mensagem. Algo grandioso aguardava, logo ali, ao alcance. A equipa de Parker trabalhava como se estivessem possuídos. Expandiram a vala perimetral, seguindo o padrão do ouro que serpenteava sob a linha de contenção gelada. Cada leitura indicava resultados mais precisos. Cada camada aproximava-os do núcleo do depósito. Na sua cabana, a quilômetros de distância, Tony estava sentado diante de uma pequena fogueira. Os últimos relatórios espalharam-se pela mesa. Os números fizeram o seu maxilar contrair. Agora via a verdade com clareza. A proibição nunca fora o objetivo final. Era apenas um isco. Ao bloquear a sua reivindicação, o governo transformou-a numa zona proibida. E Parker, com os seus advogados e acordos discretos, usou esta barreira como uma armadura. Não podia tocar na antiga área reivindicada por Tony, mas podia cercá-la, drenar as suas margens e colher cada gota que escorresse. Era uma estratégia, uma armadilha perfeita disfarçada de burocracia. Tony recostou-se, com os olhos fixos nas chamas. Parker não o derrotara apenas com força ou dinheiro. Ele derrotara-o com paciência. E enquanto a luz da fogueira tremeluzia no rosto do velho mineiro, a sua expressão endureceu. O jogo não tinha terminado. A neve iria derreter. O solo iria mover-se. E quando isso acontecesse, o Klondike lembrar-se-ia que Tony Beats não perdeu em silêncio. A Court de Klondike. Tony estava sozinho no seu acampamento abandonado, com os mapas espalhados sobre uma mesa coberta de geada. Décadas de anotações de exploração. Antigas linhas de levantamento topográfico e antigos filões auríferos estavam espalhados como relíquias de um império perdido. Os seus olhos percorreram o padrão. As perfuradoras de Parker acompanhavam os contornos do antigo leito do rio, aproximando-se cada vez mais dos filões auríferos mais espessos que Tony descobrira anos antes.
Uma fria certeza instalou-se. Parker estava a reescrever a história. Reivindicação por reivindicação. Perfuração por perfuração. Ele estava a minar o próprio Beats, incluindo o seu legado, a sua reputação, o seu próprio domínio. Ele não está atrás de ouro, murmurou Tony, enquanto a luz trêmula de um candeeiro a petróleo projetava sombras profundas no seu rosto. Ele está atrás de mim. Lá no Valley, os holofotes de Parker brilhavam na noite como um sol gelado. O rugido das máquinas era ensurdecedor, os motores rangendo contra o frio, cortando gelo e cascalho das margens da área de concessão de Beats. Cada clangor metálico reverberava pelo ar parado, como um relógio a marcar a contagem decrescente para o momento em que Parker encontraria a veia subterrânea. A sua equipa trabalhava incansavelmente, os rostos cobertos de gelo, os olhos fixos e concentrados. Sem travões, e gritou um capataz, com a voz rouca no meio do zumbido das perfuradoras. Cada balde de terra aurífera aproximava-os da jazida que Tony um dia considerara intocável. Cada golpe de pá, cada amostra de solo retirada da terra gelada, corroía a reivindicação de Beats no espírito, mesmo que ainda não no papel. Mas a noite trouxe mais do que geada e trabalho. Sensores desapareceram, marcos topográficos foram arrancados, mangueiras foram misteriosamente cortadas. Os drones registraram formas fugazes a desaparecer entre as árvores. As conversas de rádio interceptadas continham palavras ininteligíveis, e depois uma voz clara. Eles não vão ver isso acontecer. Ambos os lados acusaram o outro de sabotagem. Os depósitos de combustível esvaziaram-se, os rolamentos desapareceram das pás carregadoras, e um deslizamento repentino de rochas bloqueou a estrada principal. Ao meio-dia, a polícia local chegou, iluminando os montes de neve com luzes intermitentes. Alegaram que se tratava de uma disputa territorial crescente, mas todos sabiam a verdade. Isto era a guerra, e o ouro era o único prêmio. Nenhum dos lados recuou. Orgulho, legado e riqueza entrelaçaram-se, tornando a lei irrelevante face ao rúgido do diesel e do aço. O Tony mudou de estratégia. O passo seguinte não seria na arena, mas sim no tribunal. Os seus advogados apresentaram um pedido de injunção de emergência exigindo a devolução dos seus direitos mineiros, acusando o Gabinete Territorial de Apreensão Ilegal. Nomearam a empresa de fachada de Parker, Klondike North Ventures, alegando um esforço coordenado para remover áreas de exploração do campo. Parker não hesitou. Em poucas horas, a sua equipa contra-atacou, apresentando queixas de difamação, interferência e sabotagem. O Supremo Tribunal do Yukon tornou-se a arena, o julgamento um símbolo da guerra congelada no vale. Do lado de fora, reporters, fãs e equipas de filmagem enchiam os degraus do tribunal. Os produtores de Gold Rush aproveitaram o frenesim, promovendo o espetáculo como conteúdo viral para um público ansioso. Lá dentro, Tony estava sentado no seu casaco preto surrado, com os olhos fixos em Parker, do outro lado do corredor. O habitual sorriso irônico de Parker desaparecera. Substituída pela mesma tensão na mandíbula de Tony, os testemunhos acumularam-se. Os agentes ambientais descreveram fugas, licenças em falta e infraestruturas danificadas. Os mecânicos relataram máquinas sabotadas e operações paradas. Depois veio a bomba. Documentos vazados revelaram membros em comum no conselho de administração da empresa de fachada de Parker e da empresa de inspeção ambiental que tinha fechado a Tony. Por um instante, o tribunal ficou em silêncio. Parker teria manipulado a proibição desde o início? A sua ascensão foi impulsionada pelo conflito de interesses, e não pela competência. Os advogados de Parker esforçaram-se por apresentar o sucedido como uma coincidência e não como corrupção. No entanto, a semente da dúvida já tinha germinado. A opinião pública dividiu-se. A genialidade de Parker foi posta em causa. O seu império parecia menos baseado na estratégia e mais em manobras obscuras. As manchetes oscilavam entre a admiração e a indignação. Os apoiantes de Tony sentiram-se vitoriosos. Os ambientalistas questionavam se a justiça tinha sido manipulada. O tribunal tornou-se um teatro da percepção, onde a narrativa importava tanto como os factos. Perante as provas, o frenesim mediático e a pressão política, o juiz adiou o veredito para uma nova análise. Ambos os lados foram temporariamente suspensos, paralisados não só pela lei, mas também pela neve e pelo escrutínio. Caminhões jaziam parcialmente soterrados sob a neve. Os equipamentos estavam parados. O Klondike manteve-se silencioso, o tipo de silêncio que se segue a uma tempestade. Na sua oficina vazia, Tony estava sentado entre peças enferrujadas de draga, olhando fixamente para uma fotografia antiga.
ele e a sua família, sorrindo em frente à colina do paraíso, antes que o caos engolisse tudo. Traçou a imagem com o dedo, a voz baixa e firme. Eles acham que eu já acabei? Ele não tinha terminado. Usando uma fatura de combustível como superfície improvisada para rascunhos, começou a esboçar plantas. Eram linhas para novas comportas, canais ocultos e percursos alternativos para a água. Lá fora, o Klondike permanecia congelado. Mas, por dentro, os planos e a fúria de Tony Beats ardiam com mais intensidade do que qualquer holofote. Ele não pretendia apenas regressar, pretendia reescrever as regras. Parker reivindicara a orla, mas o cerne da área reivindicada ainda lhe pertencia, e encontraria uma forma de o alcançar. Ninguém conhecia o Klondike como Tony. Cada crista, ravina e canal gelado sussurravam-lhe segredos. Cada buraco abandonado guardava lições. Parker conseguia perfurar, empurrar e manipular documentos, mas não conseguia ver o que Tony via. No silêncio do acampamento isolado pela neve, a caneta de Tony rabiscou a última linha de um novo plano. A guerra não tinha terminado. Com as reivindicações do norte paralisadas num limbo jurídico, Parker voltou a sua atenção para o sul. Pressionou bastante, mas o brilho tinha desaparecido. Rumores de acordos privilegiados e manipulação pairavam sobre o seu nome. Os investidores mantiveram-se, mas a cautela pairava sobre cada aperto de mão. Deixem-nos falar, disse Parker, encolhendo os ombros a um repórter. O ouro não se importa. O Conselho de Mineração do Yukon iniciou uma investigação sobre ambas as operações, prometendo transparência, mas poucos acreditavam que terminasse aí. Nos bastidores, especulava-se que o aumento dos custos e as normas ambientais mais rigorosas poderiam forçar até os rivais mais ferozes a considerar a cooperação. Uma aliança secreta entre Beats e Parker parecia absurda, mas a sobrevivência no Klondike exigia pragmatismo. Na primavera, a rixa já se tinha tornado lendária. Os habitantes locais chamavam-lhe a Guerra do Ouro do Klondike. Os historiadores compararam o evento às disputas pelos direitos mineiros da década de 1890 e os fãs trataram-no como uma novela com escavadores. Mas para quem o vivenciou, era mais do que ouro. Era um legado. Dois homens, demasiado teimosos para desistir, a esculpir as suas histórias na terra gelada. À medida que o degelo avançava pelos riachos, ambos os lados se preparavam para o inevitável próximo ataque. Os vales estendiam-se silenciosos entre eles, uma arena gelada onde dois impérios se preparavam para o confronto. O vento do Yukon sacudia encostas desertas e canos congelados como ossos, transportando um frio que cortava o aço e o orgulho. Sob o permafrost, uma corrente dourada aguardava, intocada e invisível, o prêmio no centro de uma guerra que já não se tratava de terra ou lucro. Era uma questão de orgulho, de poder e da regra tácita do Klondike. Hezit. E alguém destruirá o seu sonho mesmo debaixo dos seus pés. O que acha? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de gostar, seguir e subscrever mais conteúdo como este. Antes de ir, veja os outros vídeos no seu ecrã. Obrigado por assistir.